Eleições. A Rádio Tangará, emissora integrante da RBV, realiza hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios da região. Esta iniciativa visa proporcionar aos eleitores uma visão mais clara das propostas e planos de cada candidato, contribuindo assim para um processo eleitoral mais transparente e informativo. Já realizamos a entrevista com os candidatos de Ibiã e hoje é a vez de ouvir as propostas dos postulantes à Prefeitura de Tangará. Cada entrevista terá a duração de 25 minutos para que o candidato responda a perguntas produzidas pela equipe de jornalismo da rádio. Ambos os candidatos responderão as mesmas questões. As perguntas não terão um tempo limite de resposta, continuando a ser feitas consecutivamente até que se esgote o tempo total. Além disso, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar no início e mais 2 minutos para as suas considerações finais. Por ordem alfabética, começamos com o candidato a prefeito de Tangará, Aldair Biasiolo Bitinha, do PL. Candidato, seja bem-vindo. Você tem 1 minuto para fazer a sua apresentação. Eu queria primeiramente agradecer a esse espaço da Rádio Tangará, né, Yuri, cumprimentar você, meu amigo aí, a todos os ouvintes e também quem está nos assistindo aí pelas redes da RBV, né. Então, gente, eu sou prefeito da cidade, Aldair Biasiolo, mais conhecido como Bitinha. Então, a gente nasceu lá na comunidade de Irectã, a gente se criou lá até os 38 anos, né, e sou agricultor, né, digo com muito orgulho, sou agricultor. A gente é formação acadêmica, né? A gente se formou em tecnologia e gestão ambiental, daí me formei em engenharia civil, também concluí licenciatura em matemática e, claro, né, por gostar da questão de gestão pública, eu fiz uma pós-graduação em inovação e gestão pública. Mas a parte principal aí de toda essa história é a família da gente, né? A gente construiu uma família, tem a minha esposa Gislaine, que está sempre ao braço forte da minha gestão, né? Todo dia junto comigo, a minha filha aí também, a Danquiele, 24 anos. E um pouco assim, a parte importante é a formação, mas a experiência que eu adquiri na gestão pública como secretário e 4 anos como prefeito. Isso a gente consegue fazer um trabalho e saber direcionar o dinheiro público nas áreas certas. Muito bem, a partir de agora o candidato terá 25 minutos para responder as perguntas a seguir. A pergunta número 1, candidato. Tangará enfrenta dificuldades devido ao trânsito de veículos pesados, que deixam o trânsito lento em horários de pico. Qual o seu posicionamento a respeito e o que pensa em fazer para melhorar essa questão? É um problema grande no nosso município, né? Que a gente tem cidades pequenas, como a gente tem Ibicaré, Ibiã e Pero Preto, a gente tem centros maiores, como Videira, Joaçaba e Campos Novos. Todo esse trânsito acaba passando por dentro da nossa cidade. A gente teria 2 opções. Um projeto seria desviar ali do SOC, saindo sentido Joaçaba. A gente sabe que o custo disso aí é muito alto. Então a gente ainda precisa, além de desviar esse trecho em pavimentação, a gente precisaria de uma ponte em cima do Rio do Peixe aí. Então um investimento aí muito alto, passando a cifra aí de 50 milhões. O outro desvio, a gente seria Videira, sentido Campos Novos. Então seria um trecho muito longe, teria que cair lá no Linho, quase praticamente, para voltar. Então, um investimento ainda muito maior. Mas claro que a gente já conversou com o secretário de Infraestrutura do Estado, a gente levou esse problema como prefeito, então a gente pediu para eles fazerem o projeto e a gente viabilizar junto ao governo do Estado hoje, que é o governo do Jorginho, e junto aos municípios vizinhos, com o problema de Tangará, mas também é do trânsito da região. Então esse eu acho um problema que a gente vai tentar resolver. Claro que não depende da prefeitura, né? A gente não tem esse dinheiro. A gente precisa do governo do Estado para resolver esse problema. Muito bem. Tangará é um município que, apesar de ser baseado em agricultura, possui indústrias de extrema importância para a geração de emprego e desenvolvimento da economia. O que o senhor fará para que novas empresas que queiram investir aqui possam ter a garantia de que Tangará é o lugar certo? Claro, a gente sempre tem que priorizar as empresas que já estão instaladas aqui, a gente tem que dar o acesso, tem que ajudar as empresas que estão aqui. Mas claro, a gente tem o projeto, né, de um parque industrial, a gente fez a viabilidade, era um terreno de 240 mil metros, ele não deu essa viabilidade, tinha nascentes, então a gente realocou esse projeto para outro local, é um terreno um pouco menor, né, um terreno aí aproximadamente 100 mil metros,
Então, um terreno aí que a gente já está em processo de medição, já contratou uma empresa para fazer todo aquele processo, para a gente desapropriar e ter esse terreno. A gente trazendo as empresas, além disso, a gente tem que proporcionar alguma coisa de um subsídio fiscal, alguma coisa assim, para a gente poder trazer essas empresas para o nosso município. Muito bem. Os moradores de Tangará avaliam que um dos assuntos de relevância para o setor habitacional são as casas populares. O que o senhor pensa em fazer a respeito nos próximos 4 anos, se eleito? Yuri, esse é um problema que vem se arrastando há muitos anos e promessas de muitos prefeitos. Mas nunca ninguém adquiriu nem um terreno para apoiar essas casas. Nunca ninguém adquiriu. Na nossa gestão, no 5º mês, a gente adquiriu um terreno de 50 mil metros, aqui sentido para cima da escola Crescer e Aprender. A gente contratou uma empresa, a gente fez todo o projeto, tem toda a liberação ambiental, tem 103 lotes, vai caber nesse loteamento. Então a gente conseguiu a liberação ambiental faz uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Então agora já está sendo encaminhado esse projeto para licitação, mas não adianta ter o projeto se a gente não tiver o dinheiro para fazer a parte de infraestrutura. Isso a gente passou um projeto de lei, quem quiser pode entrar lá no site da Câmara. A gente passou o ano passado esse projeto, então a gente hoje tem na Caixa Econômica 4 milhões para a gente fazer essa infraestrutura. Tanto seria pavimentação asfáltica, água, saneamento, luz, né? Então além disso, a gente também tem outro problema aí que também não vai conseguir atender todos. Então a gente tem um terreno no final de São Paulinho e outro terreno no final do cemitério. Então a gente fez levantamento com a Caixa Econômica recentemente aqui no município, o pessoal sabe. Então ali vai caber 5 edifícios. Cada edifício é 4 andares, 4 apartamentos por andares, então vai dar 80 apartamentos. E todos esses investimentos, além daquele terreno, voltando um pouquinho ao loteamento habitacional, a gente tem as casas de defesa civil. Então não adianta a gente ter esse dinheiro no governo, o governo já falou que vai contemplar nós com essas casas, mas nós não tínhamos o terreno para nós poder construir essas casas. Então não adianta ele dar o dinheiro se a gente não ter o terreno. Mas aqueles 80 apartamentos é uma parceria público-privada, onde tem uma empresa particular que constrói, a prefeitura entra com o terreno e a Caixa financia. Então são 80 apartamentos, a gente tem o terreno, tem a infraestrutura, está tudo pavimentado, tem água, luz, tudo. E o terreno habitacional, a gente tem 36 casas de defesa civil e o restante vai ser no mesmo modelo. A gente hoje tem o IDEB, o IDH nosso é muito alto, né? Então a gente não consegue muito fácil dinheiro do federal para construir casa. Então a gente vai partir para essa público-privado. Candidato, considerando que Tangará tem sua matriz econômica baseada na agricultura, se eleito, quais são as suas propostas para dar atenção a este setor que tanto necessita do poder público para realizar as suas atividades? Hoje, falar agricultura é um setor que eu conheço muito bem, né? Sou agricultor, me criei aí em uma unidade de 30 quilômetros daqui. Então, quando a gente assumiu a pasta da agricultura na gestão anterior, a gente trabalhou muito, fez muitos projetos. Um projeto primeiro foi o Porteira Adentro, onde a gente conseguiu fazer o cascalhamento, britagem gratuito para o produtor, dar o acesso à casa e ao empreendimento dele. Outro projeto foi a questão de horas máquinas, que a gente quer continuar e melhorar, onde a gente tem subsídio para ampliar, né, para destoque e também para construir um empreendimento. Isso vai gerar uma ampliação na área plantada, vai atrair o produtor a investir no empreendimento, melhorando a nossa economia. Um projeto futuro aí é a Patrulha Agrícola, que a gente falou que até na propriedade, até no empreendimento, a gente tem esse projeto. Então a gente quer levar também essa parte de cascalhamento até o pareiral, até o pomar, até ali a questão da lavoura mesmo de cereais. Então esse é outro projeto. Claro, a gente tem projetos que a gente tem que dar continuidade, né? O antigranizo é muito importante também, mais para a questão de fruticultura, né? Pareiros, para cereais também, mas também para as casas da cidade, do interior, os empreendimentos, né? Que se dá um granizo muito forte, acaba estragando muito a estrutura dessas casas, né? E também estragando a lavoura. E também a gente tem ali a questão do nitrogênio líquido, né? A gente fornece, o produtor compra o sêmen, então isso aí a gente melhora a genética do gado de corte e de leite, é outro projeto. E claro, né, sem contar a manutenção de todas essas estradas que a gente tem no nosso interior. A gente tem aí uma malha muito grande, 1.300 quilômetros. A gente trabalhou muito, a gente fez a reabertura de todas essas estradas, a gente fez a britagem, cascalhamento. Hoje as nossas estradas, eu falo, são as melhores da região, porque a gente investiu muito na abertura e também não adianta só abrir as estradas se a gente não tiver uma drenagem boa. Então a gente tinha muita tubulação, o pessoal sabe, de tubulação de 30, a gente ampliou ele para 60, então a gente conseguiu melhorar as estradas e claro, né, uma prevenção na questão também desde a questão de enxurradas, né, quando há uma grandes enxurradas,
acaba causando estrago se a gente tem uma estrada aberta. Com uma drenagem boa, ela não causa tanto estrago no nosso interior. E claro, quando a questão de pontes também, o nosso município tem muitas pontes, a gente acabou substituindo pontes de madeiras por pontes de alvenaria, né, de concreto. Pontes pequenas a gente acabou trocando por tubulações muito grandes. Então o que o produtor precisa? Desses incentivos lá dentro da propriedade, para ajudar ele a construir, a melhorar a área, mas também a parte principal que ele precisa, a estrada para escoar a sua produção. Tangará é considerada uma das cidades com maior potencial turístico do meio-oeste. Quais são suas propostas aí do seu plano de governo para impulsionar este setor, candidato? Cara, turismo é uma coisa muito importante, né? Hoje nós temos um dos principais pontos turísticos aqui da nossa região, né, Yuri, que é o Morro Agudo. O Morro Agudo hoje a gente sabe que precisa ser um investimento alto lá em cima. Você sabe que a gente tem no topo só um terreno que é da prefeitura. A gente está já viabilizando a compra de mais um espaço. A gente precisamos também um estacionamento. A gente tem eventos de grande porte, nacionais, né? Estaduais, nacionais. Então a gente precisa ter um espaço maior. A gente precisa ter uma infraestrutura naquele morro também. Então deck, a gente tem ali também a questão de adequar a questão do voo, né? Então a questão de banheiros e principalmente, né, a gente quer colocar também a questão do mirante, que tem gente que vai praticar o esporte, mas muita gente vai para visitar um lugar, uma vista bonita lá em cima. Então a gente tem um projeto para construir um mirante lá em cima, né? O pessoal ir lá visitar, ver aquela bela paisagem que o nosso município tem. Mas também a gente precisa ter o acesso para chegar lá em cima, que é um acesso. A gente tem 2 pedaços de pavimentações lá, se eu não me engano. A gente tem que fazer essa pavimentação em concreto. Então ali a gente tem que buscar. Mas para essa pavimentação já é um valor um pouco maior. A gente precisa buscar recurso de fora. A gente consegue o restante dessas infraestruturas. A gente consegue até pelo recurso da prefeitura. Mas também ali a gente pode, de repente, até quem sabe um dia fazer uma cedência para uma instituição, uma empresa privada, trabalhar esse acesso lá em cima. Muito bem. Mas tem mais, já que nós falar do turismo também, né? A gente, além do Morro Agudo, a gente tem muito, o circuito do Caravaggio, a gente tem a questão de cultura no município, né? Não sei se você vai ter outra pergunta, mas quero aproveitar o embalo agora, já que você estava falando, né? Cultura, nós temos a nossa cultura aí, a gente tem em torno de 500 alunos hoje distribuídos aí nas oficinas, então tanto criança até o adulto. A gente tem as festas culturais no nosso município, tem o Tangaraiá, que é a nossa cultura, turismo também, né, que a festa do município. Então tem vários eventos aí que a gente proporciona também essa questão do turismo. Muito bem, a próxima pergunta era relacionada sobre eventos, né? De que forma pretende dar atenção para as festividades? Quer concluir? Tem mais aí. Então a gente, hoje falando de eventos, nós não temos um espaço para um grande evento, né? Mas nós precisamos também adequar um espaço em frente à prefeitura. A gente tem um projeto aí da cobertura daquela praça, para a gente proporcionar os eventos culturais, que a gente sempre faz na frente da prefeitura, mas também aquele espaço para o pessoal fazer as feiras de artesanato, as feiras da agricultura familiar ali, né? O pessoal poder vender o seu produto, o embutido, o mel, as próprias verduras, tem um espaço na frente ali, além de a gente proporcionar a parte de cultura, mas também a parte da agricultura familiar. Mas onde que a gente vai fazer um grande evento? A gente precisa adquirir um terreno, a gente já tem ideia, um terreno aí para o lado do Linha, a gente tem um espaço bom, a gente já tem conversa com os proprietários lá, para a gente ter ali um parque de exposições, um parque de eventos, para poder trazer grandes eventos para o nosso município. E também ali a gente tem mais um espaço ali para um parque para as famílias, tem um lugar, o Rio Bonito, ali a gente tem um espaço onde a gente vai fazer família passar o final de semana, a gente fazer os quiosques, churrasqueiro. Nós não temos esse espaço para a nossa comunidade passar o final de semana. Há muitos anos, candidato, se fala sobre as pessoas que residem aqui na Vila 13 de Outubro. Hoje sabe-se que há um risco natural de desmoronamento em diversos pontos desta rua. O que fazer para garantir a segurança destes moradores? Yuri, a gente tem um problema não só com a Vila 13 de Outubro, a gente tem hoje, junto à Justiça, o pessoal do SOC também, né? Então tem dois problemas, não é só um. Mas a gente tem que retirar essas pessoas de lá. Nós vamos colocar onde? Esse é um problema muito sério no nosso município. A gente não tem onde colocar. Voltamos àquele problema da questão habitacional. A gente tendo esse projeto habitacional,
como do SOC, tantos dois já tem uma ação na justiça, então a gente consegue realocar eles para o loteamento habitacional. Então aí que a gente vai conseguir resolver um pouco dos problemas. Hoje sabe que ali o morro é muito grande, não tem como a gente fazer uma contenção para poder proteger aquelas casas. Então o que vai ser? No futuro aí, quando a gente tiver condições, retirar esse pessoal e dar uma moradia digna para eles. Muito bem, a próxima pergunta, candidato, é sobre agricultura familiar. Se você quer finalizar algo, já que você já falou sobre agricultura. O que a agricultura familiar hoje, como nós conversamos, ela é a nossa agricultura é baseada na agricultura familiar, né? Então todo aquele suporte que a gente dá lá, e também eu falei, né, da questão das feiras, da questão do pessoal vir poder vender esse produto aqui na nossa cidade, a gente vai ter esse espaço, né? Então mais ou menos vai ficar nessa dinâmica aí, então não vamos se alongar muito. Muito o bem. tempo é curto. Candidato, qual é a sua proposta para melhorar a infraestrutura básica como saneamento, pavimentação e iluminação pública no município? Tá, vamos começar pelo saneamento então. A gente já tem uns 2 anos que a gente fez já uma conversa com os municípios vizinhos, Ibiã, Ibicaré, Pinheiro Preto e Omerê. A gente está com um projeto, já está indo para a licitação, uma estação de tratamento de esgoto. O que vai acontecer? A gente já tem o projeto, já está pronto indo para a licitação. A prefeitura vai ceder o terreno, nós temos um terreno, né, perto da Conduplast. Os outros municípios vão entrar com o gasto da infraestrutura. Então isso vai ter um caminhão terceirizado que vai fazer o recolhimento, né, nas fossas. Isso aí vai dar uma redução aproximadamente de 200% a 300% no gasto que hoje o pessoal é responsável, mesmo o cidadão paga para uma empresa particular fazer. Então isso a gente vai ter aqui na nossa cidade, claro, junto com os 5 municípios, que é uma estrutura que tem um valor financeiro alto. Então a gente fez um convênio, né, fez um consórcio aqui dos 5 municípios para poder instalar essa estação de tratamento. A infraestrutura em pavimentação aí, nós fizemos o maior investimento da história em pavimentação, tanto na cidade como no interior. Na cidade a gente pavimentou aí 44 ruas, então foi aproximadamente 7 quilômetros de pavimentação, mais de 7 milhões investido. E o que eu posso falar? Pode ter certeza que na próxima gestão do Bitinho Oscar, eu quero deixar 100% a cidade pavimentada. E eu mostrei que eu posso fazer isso e posso concluir que nós não temos nem metade dos 7 quilômetros para pavimentar. Mas outro passo importante que nunca ninguém tinha feito, muito se falava em pavimentação rural, mas nunca tinha ninguém iniciado. A gente fez a pavimentação até no Linho, a gente fez aquela pavimentação no Museu da Viticultura e também a gente ampliou o calçamento no Passo da Felicidade. A gente quer levar essa parte de calçamento para as comunidades do interior, né, nos centros das comunidades, e a gente tem um projeto que pavimentação rural até no Gramado dos Santos, até na Ponte São Francisco, sentido São Miguel, e 2 km sentido Caravaggio. Isso dá em torno dos 8,5 km, investimento aí aproximadamente 20 milhões. Mas nós temos uma representatividade política muito forte, nós temos o Senado, nós temos o governo do Estado. Esse é um dinheiro que a gente tem que trazer de fora. Mas pode ter certeza que eu consegui fazer muito e vou concluir essas obras também. Parte de iluminação, né? É uma parte também que era outro problema na cidade, que quando eu entrei muita gente, e até nos dias atrás ainda era. Mas estamos resolvendo esse problema. A gente tem 3 entradas às cidades, a gente fez iluminação Valpaz, a gente tem o projeto para continuar com a iluminação até na entrada do São Miguel, outro projeto que vai ter em frente a Tampetes, lá na rotatória, e outro projeto que vai ter na Capela São Marcos. Então esses projetos estão só esperando a liberação do DENIT e da questão da Celeste também, né? E a gente, parte boa, a gente tem esse dinheiro em caixa, o dinheiro do CUSIP, que a gente estava aguardando para trocar a iluminação de LED na cidade. Então a gente sobrou esse dinheiro, então a gente tem esse dinheiro para fazer toda essa iluminação, deixar a nossa cidade, as 3 entradas muito bonitas. Por que sobrou dinheiro? Porque há 2 anos atrás, foi em 2021, em conversa com uma deputada, ela falou que a gente tinha um projeto de eficiência energética na Celesc. Fui lá na Celesc, conversei, vi como é que era o projeto, nós fizemos o projeto, encaminhamos para a iluminação da cidade e do interior, toda a iluminação pública do município. Primeiro ano a gente não foi contemplado. Segundo ano voltei lá, conversei com os técnicos, eu tenho conhecimento da questão de engenharia civil, então a gente viu aonde que a gente tinha que melhorar, porque aonde que a gente podia chegar a aumentar a pontuação. Era a contrapartida, coloquei 200 mil de contrapartida no projeto e o ano passado a gente foi contemplado, a gente assinou no final do ano passado o convênio com a Celeste junto ao governo do estado e a gente iniciou aí semana passada toda a troca de iluminação da cidade por LED.
o investimento, esse dinheiro da eficiência energética, a gente conseguiu lá, é 1.311.000. Então vamos trocar toda a iluminação da cidade por LED e também nas comunidades do interior, onde tem iluminação pública, toda por LED. Então a gente vai resolver toda a parte de iluminação, tanto da cidade, interior e as 3 entradas da cidade. O bom, conseguimos dinheiro e temos dinheiro em caixa para finalizar. Muito bem, candidato, agora falando de saúde, o Hospital São Lucas está conveniado à porta de emergência com o poder público, atendendo centenas de pessoas por mês. O mesmo vem se estruturando e melhorando a qualidade em atendimento, consultas e cirurgias. O que o senhor fará para melhorar a qualidade da saúde dos tangaraenses em relação ao hospital e também às unidades básicas de saúde? Yuri, a gente, há um ano atrás, a gente fez uma reestruturação na nossa saúde. A gente transferiu o atendimento do Frei Rogério para o IMAS. Então, hoje nós temos a estrutura do Frei Rogério, onde tem os SF, tem uma parte unidária que atende lá. A gente está construindo uma unidade nova, conseguiu um dinheiro do governo federal, 1.100.000. Então, atrás do antigo UBS, está fazendo uma unidade nova. Então, a gente vai ter uma estrutura muito grande aí. Então, não é que a gente fez uma economia no gasto. A gente realocou o dinheiro da saúde. Então, hoje a gente tinha 126 tipos de remédio, hoje a gente tem 227 tipos de remédio. Esse ano nós estamos implantando mais 24 tipos de remédio. 126 é o que diz, que tem que ter. A gente tem mais do que o dobro hoje. A gente vai conseguir contratar mais médicos, porque a gente conseguiu fazer essa realocação. Então, a gente contratando mais médicos, a gente quer estender esse atendimento. A gente não adianta nós voltar um atendimento 24 horas pelo seguinte. Hoje o orçamento da prefeitura é o seguinte, nós temos 4 milhões de processamento mensal. Em torno de 1.900.000 é folha, 25% por lei de educação foi mais 1 milhão, então sobrou 1.200.000. Para a gente manter a saúde, por lei é 15, nós gastamos 19. E agricultura, obras, esporte, lazer e também o transporte universitário. Então a gente conseguiu fazer essa realocação da estrutura, a gente conseguiu ampliar a questão do medicamento no posto, a gente contratou mais uma fisioterapeuta. E o que a gente quer fazer a mais? A gente estender esse atendimento, de repente até 21 a 22 horas, para que o pessoal que trabalha no comércio, trabalha nas empresas, tenha um horário diferenciado para ser atendido. E claro que no IMAS, a gente também está conversando, a gente chegou, conversou, a gente tem problemas para resolver na saúde? Claro que tem, gente, isso aí a gente sabe. A gente sabe, os vereadores sabem, a gente está cobrando, a gente está melhorando esse atendimento, mas também hoje a gente quer implantar na saúde o centro de especialidades. Como vai funcionar? A gente já vai ter estrutura. Como eu falei, a gente só tinha o postinho na Coab e a unidade central. Hoje nós temos 2 pavimentos do Frei e uma unidade nova. Como vai funcionar o centro de especialidade? Como funciona o pediatra hoje? A gente atende conforme a demanda. Então a gente tem o pediatra que é atendido assim. A gente tem uma fono hoje. Por que a gente não trazer um cardiologista, um ortopedista, de repente um neuro, um psiquiatra? Como? A gente tem um centro de especialidade, a gente pode, em vez de pegar e levar. Hoje nós levamos esse pessoal e falar que a gente zerou as filas de especialidades. Então a gente alocou, a gente conseguiu zerar todas as filas. Uma vez nós pegar um paciente, levar para um cardiologista, de repente lá em Caçador, de repente ele vem aqui, tem a demanda de nós, meio-dia, a gente contrata ele por demanda. Então a gente consegue economizar esse transporte. Mas tudo isso, gente, é gestão. A gente consegue melhorar, mas a gente precisa ter gestão do dinheiro público. Deixa eu ver aí, Yuri, tem mais alguma coisa? Claro, tem mais questão da frota aí, Yuri. Nossa frota, todo mundo sabe, é uma das melhores que tem aí. A gente adquiriu 5 veículos novos, a gente adquiriu uma ambulância. Recentemente a gente adquiriu mais uma van nova. Então a gente conseguiu melhorar a frota para atender bem a nossa população, porque a gente sabe que sair daqui a Florianópolis dá 400 quilômetros. Então tem mais isso daí. E outro projeto interessante, a gente quer fazer um programa de óculos e lentes para as crianças e pessoas mais carentes. Muito bem, candidato, em 2020 Tangará sofreu com um forte tornado que deixou pessoas desabrigadas e até hoje a Defesa Civil, juntamente com o governo do estado, na época, prometeu a aquisição de casas pré-moldadas que até hoje não vieram. Tendo em vista que algumas dessas famílias já possuem o terreno, o que será feito para realocar todos os atingidos? Isso aí eu já respondi lá atrás, né, que a gente precisa ter o loteamento habitacional, não adianta o governo mandar o dinheiro se a gente não tem onde construir as casas. E essas 4, 5 casas que já tem o terreno, a gente já está em conversa com o governo, ver se a gente consegue vir essa fatia do dinheiro para a gente construir essas casas. Muito bem. De que forma o seu plano de governo contempla o comércio local e o setor de serviços? E na sua visão, qual a importância desse setor para o município?
Tipo assim, o comércio local é de extrema importância, né? Tanto na economia como na questão de empregos. Então a gente tem parcerias aí com a CDL, a gente tem que fortalecer as parcerias com a CITA, mas para a gente fortalecer o comércio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que crescer no forte da nossa economia, que é a agricultura, trazendo empresas, melhorando as empresas que tem. Se o pessoal, a nossa população, tiver um poder aquisitivo melhor, ele vai gastar mais no comércio, o comércio vai melhorar mais. Tangará tem aproximadamente 1.300 quilômetros de estradas. Como pretende dar condições adequadas à infraestrutura rural para garantir um transporte eficiente e seguro que atenda às necessidades dos produtores rurais? Hoje nós temos a maior frota de máquinas na nossa região. A gente investiu aí em aproximadamente 11 máquinas pesadas, aproximadamente investimento de 10, 11 milhões. E como eu falei lá na questão da agricultura, a gente conseguiu reabertura, melhorar a drenagem. Hoje as nossas estradas são britadas. A gente está levando a parte de pavimentação para o interior. Então tudo isso que a gente mais ou menos falou lá atrás, pega essa parte de obras. Claro que a gente investiu muito em máquinas e também, claro, a gente tem funcionários qualificados para trabalhar, não só na obra de agricultura, em todos os setores, né? Candidato, no futuro mandato, se eleito, será de grande importância a busca de recursos estaduais e federais. Como você vai realizar este trabalho e qual o tamanho das bancadas que estará à sua disposição neste período? Cara, isso aí hoje nós temos uma maior representatividade política na nossa coligação. De 40 deputados estaduais nós temos 17 na coligação, de 16 federal nós temos 7. Nós temos senador e mais importante, gente, para essas obras de grande porte, governador e vice-governador do PL do 22. Candidato, qual a sua posição sobre a estrutura de governo e a nomeação de secretários e cargos comissionados? Eu não prometi nem na outra eleição cargos para ninguém e não vai ser nessa que eu vou prometer. O pessoal sabe que é isso, então só trago pessoas técnicas para trabalhar nas áreas que precisam. Candidato, de que maneira você planeja envolver a comunidade na tomada de decisões importantes para a cidade? Todo mundo sabe que eu não sou prefeito de gabinete. Eu não fico meio-dia, eu fico meio-dia atendendo e meio-dia eu estou junto ao povo nas obras. Então aí a gente está sempre no dia a dia conversando com a população, conversando com os empresários. E claro, a gente hoje tem um Bitinho Responde no canal aberto. Eu vou deixar esse canal aberto na próxima gestão para o pessoal colocar as sugestões e as dúvidas que eu vou responder semanalmente. Muito bem. Qual será seu posicionamento e como pretende trabalhar com o Poder Legislativo? Nossa, isso é a coisa, tanto prefeito e vice, nós se damos muito bem, o vice trabalha diariamente, e com o Legislativo muito bem. A gente, hoje mostrando que a gente iniciou a gestão com seis vereadores, que seria a situação, hoje a gente tem 8, 9, então nunca tive problema com o Legislativo. A gente tem que trabalhar junto, trabalhando junto, a gente mostrou que dá certo, que a gente conseguiu fazer o maior investimento da história no nosso município de Tangará. Por quê? A gente trabalhou em conjunto, a gente buscou recursos junto, a gente sentou, a gente apanhou junto e teve as vitórias junto com o Legislativo e o vice-prefeito. Isso que é a importância de uma gestão séria, uma gestão de mãos limpas, para a gente conseguir fazer as obras acontecer no nosso município. Encerrado o tempo do candidato para responder as perguntas da entrevista, queremos agradecer em nome da Rádio Tangará, integrante da RBV Rádios, ao candidato Aldair Biasiolo Bitinha, pela sua participação. O senhor tem agora 2 minutos para realizar as suas considerações finais. Queria aproveitar aqui e falar, né, ficou uns assuntos importantes, né, que a gente não conseguiu chegar ao final, né, Yuri? Educação é um dos principais assuntos, foi um dos setores que eu mais investi. A questão do esporte também, a gente investiu muito no esporte, a gente colocou o nosso esporte em outro patamar. E a questão de segurança pública nossa, que também é de excelência, né? Então, gente, nos próximos dias aí, nesse final de semana, no começo da semana que vem, eu vou gravar um vídeo especialmente nos assuntos que faltou aqui, colocando as minhas propostas, as minhas ideias. Mas queria aqui agradecer a todos os funcionários que teve junto comigo nessa gestão, que a gente realizou todos esses trabalhos, porque a gente tem uma equipe muito forte, todos os funcionários, também o pessoal, os cargos de confiança trabalham comigo. Queria agradecer aqui também o vice-prefeito que trabalhou os 4 anos junto comigo, com certeza vai trabalhar mais 4 anos, do dia a dia, não é um vice-prefeito só vem receber salário. E queria agradecer principalmente aí ao Legislativo, porque trabalhou todos esses anos junto. A gente trabalhou junto, discutiu, a gente sentou muitas vezes, às vezes 2, 3 vezes por mês no meu gabinete, junto com o Legislativo, discutindo as propostas, o que a gente podia fazer para resolver os problemas da cidade. Mas quero agradecer a toda a população aí, que está acolhendo muito bem o nosso time de vereadores, está acolhendo muito bem o vice-prefeito,
está me acolhendo muito bem nas casas. É bom a gente chegar nas casas e ser bem recebido, porque a gente fez um trabalho de excelência nessa gestão. E com certeza, vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar muito mais na próxima gestão, porque eu trabalho dedicamente, meu tempo é exclusivo para ser prefeito, então eu trabalho 24 horas por dia como prefeito. Queria pedir aí para todos vocês, dar aquele voto de confiança para todo o nosso time de vereadores. Nós temos 27 vereadores na nossa coligação, PL, União Brasil e PSDB. Dê um voto de confiança que eu preciso ter o legislativo no meu lado. E claro, né, gente, no dia 6 de outubro, Bitinho e Oscar, vote 22. Eleições